Oi, beldades! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu trouxe uma dica de do it yourself. Gente, tem muito tempo que eu não trago vídeo, assim, eu acho que o último que eu trouxe foi mostrando como que faz fotos, né, com fundo liso para Instagram, ou para você colocar no Reels, ou para colocar no TikTok. Em resumo, o que que aconteceu? No último vídeo eu comentei com vocês que eu tinha aproveitado esse tempo que eu fiquei sem gravar para fazer algumas coisas que eu queria aqui em casa. E uma delas foi redecorar a parte externa aqui do apartamento. E então foi mais ou menos assim, a gente tinha programado para fazer uma viagem, né? O ano passado a gente programou fazer uma viagem esse ano, nas férias. Só que aí por conta da pandemia, de ter tido a onda roxa, a gente ficou meio inseguro e resolveu adiar. E aí, como a gente não ia viajar mais, eu resolvi aproveitar então e fazer essa decoração que eu já estava querendo fazer há um tempo, mas estava sempre adiando porque colocava outras coisas que eu achava que era prioridade na frente. Então eu vou mostrar pra vocês aos poucos como que foi que eu mexi, mas a primeira coisa que eu queria mostrar pra vocês é como que eu fiz esses poços decorativos, né? Eu vou colocar a fotinha pra vocês aqui do poço que eu fiz e vou mostrar também as fotos, porque quando eu fiz, eu não filmei tudo, filmei só algumas partes na época que eu coloquei algumas, né, algumas postagens no meu Instagram, que por sinal eu vou deixar aqui pra vocês também, meu Instagram. Vocês, por favor, me sigam lá também, eu vou deixar meu Instagram pra vocês aqui. E eu vi muita coisa na internet, mas achei muito legal essa ideia de fazer um poço de pneu. E eu queria ter uma peça assim, decorando também, porque eu achei que ia ficar bonitinho. E aí eu resolvi trazer pra vocês como que foi o passo a passo que eu fiz. Como que surgiu essa ideia de eu fazer esse poço? Eu vi uma foto no Pinterest desse poço. E eu vi que ele era feito de pneu e achei muito legal a ideia. Falei, gente, é muito legal ter isso aqui. Aí, o que foi a primeira coisa que eu fiz? Foi procurar os pneus, né? Eu acho que foi a coisa que mais me deu trabalho, foi eu conseguir esses pneus. Mas aí eu acabei achando. Eu consegui um com uma amiga minha e o meu marido precisou trocar os pneus do carro também. E aí, na hora de fazer a troca, ele pegou os outros dois e eu finalmente consegui os pneus. Aí, o que foi a primeira coisa que eu fiz? Lavei bem, né, os pneus para tirar a sujeira e tudo mais e deixei secar de um dia pro outro para ele ficar bem sequinho. Aí na hora de pintar, eu queria fazer uma pintura que desse efeito de tijolo. Então eu comprei a tinta cor tijolo. Essa tinta que eu usei, gente, eu usei tinta de parede. Foi a mesma tinta que a gente usa para fazer pintura de parede. Então eu comprei na cor telha e uma latinha daquela menorzinha, acho que ela não dá 1 litro. Eu pintei os 3 pneus. Então como que eu fiz? Eu coloquei um em cima do outro, empilhei eles primeiro, né? Coloquei em cima de um saco preto para não correr risco de pingar no chão, nem manchar, nem nada. E dei 2 mãos para poder cobrir bem, né? Porque o pneu é preto. Então, para fazer uma cobertura bem feita, é bom que seja 2 mãos. Então, a tinta tinha secagem rápida. Eu passei a primeira mão, deixei secar e no mesmo dia, assim, umas 2 horas depois, eu vim com a segunda mão e pintei. E eu procurava sempre empurrar bem o pincel em todas as gretinhas para não ficar aparecendo aquela beiradinha preta onde um pneu estava encontrando com o outro. Depois que secou, eu vim e fiz as listras. Tinha um outro sistema que era fazer o seguinte: você pintava os 3 pneus de branco, né? Depois você colava fita nele todo, montando, né, o formato de tijolinho. E aí você pintava ele todo de marrom. Depois você vinha e tirava a fita, as listras ficavam. Só, gente, que eu acho que era um retrabalho, né? Porque você pinta ele todo de branco primeiro, para depois pintar ele todo de marrom. E eu não tinha tanta tinta branca assim. A tinta branca que eu tinha era a tinta que tinha sobrado da pintura de uma cerca que eu tinha feito para colocar na área externa. Aí o que eu tive a ideia de fazer? Eu falei assim, ao invés de eu pintar ele todo de branco e depois pôr a fita e passar todo marrom, eu vou pintar ele todo de marrom e passar 2 fitas, né? Passei 2 fitas assim e pintaria de branco no meio, porque a hora que eu arrancasse a fita não teria passado pro marrom, né? Eu não quis pintar a mão livre, eu quis colocar a fita para poder garantir que não ia ter erro. E aí eu fui fazendo a marcação, né? Porque tem que ser alternado. Você faz um quadrado aqui, aí aqui no meio tem que ter um risco para sair 2 quadrados aqui e não ficar senão fica listrado, né? Fica um quadrado debaixo do outro. Para dar o formatinho de tijolo, você tem que fazer alternado. Mas não tem mistério não, é bem tranquilo de fazer. E eu coloquei essa fita e fiz a pintura dessa forma. E pintei também 2 vezes com a tinta esmalte. Eu usei tinta esmalte, gente, porque era a tinta que eu tinha aqui, tá? Mas não precisa ser tinta esmalte não, pode ser tinta de parede mesmo. Aí eu terminei essa parte
veio a parte de furar os pneus, porque eu vi algumas fotos na internet e assisti alguns vídeos, e nenhum deles mostrava muito claro como que era que sustentava a lateral do telhado, né? A lateral que vai sustentar o telhado. Então, o que eu pensei? Eu falei assim, o melhor jeito de deixar essa lateral firme é a gente furar os pneus, né? Então, eu fiz um X em cima, né, com a faca para poder cortar nesse X e fazer igual, sabe esses copinhos de lanchonete? Ele não é um xizinho, você não enfia o canudo e aí fica firme? Eu tive partir do mesmo princípio, que eu achei que era muito mais fácil cortar assim do que fazer um furo mesmo, um buraco mesmo ali na borracha. Então eu cortei em X com estilete os 2 primeiros pneus e passei esse pau de um lado e de outro. A altura, gente, vai variar de acordo com a sua necessidade. Esse pau que eu usei aí, eu procurei deixar ele de uma altura que o meu poço pronto não passasse muito da grade, porque a área externa que venta muito e eu tinha medo de ventar demais e às vezes ele tombar, alguma coisa assim cair. Então eu não pus ele muito alto por conta disso, ele ficou bem baixinho mesmo. E para fazer o telhado, eu usei resto de madeira velha, né? Porque eu tinha trocado a cerca, eu tirei essas ripas da cerca e aproveitei as que estavam melhores para poder fazer o telhado. Então, para fazer a lateral do telhado, a gente fez, eu e meu esposo, vou falar gente, eu e meu esposo, a gente fez um triângulo para poder ter a sustentação do telhado e fez um triângulo do outro lado e passou uma madeira em cima. Depois, a gente veio fixando essas madeirinhas, isso tudo a gente fez no chão primeiro, fixando essas madeirinhas todas para poder fazer o telhado, né? E depois encaixar ele lá em cima e fixar ele nas laterais. Eu vou mostrar, vou filmar depois de pronto para vocês verem como que ficou, porque eu acho que esse processo tem ele desmontado, eu tirei fotos. Mas eu tenho, depois de pronto, eu vou explicar para vocês mais ou menos como que a gente fez. Vou tentar mostrar para vocês como que a estrutura ficou depois de pronto. Olha lá na parte de cima eu passei uma madeira também, que ela é fixa nessa outra aqui, onde eu monto o triângulo para encaixar. Essa parte aqui do canto é que foi a mais difícil de fixar, porque a gente teve que colocar um parafuso. A gente colocou um parafuso por baixo. Aqui tá dando reflexo, gente, porque tá sol aqui. Mas tem um parafuso aqui. Parafuso não, desculpa, prego. E tem um prego do lado de cá também. A gente colocou um prego de cada lado para poder fixar, mas quem quiser colocar parafuso pode colocar também do lado de lá a mesma coisa. Eu coloquei prego, gente, porque parafuso a madeira não ia aguentar, que ela já tava fraca, como eu falei pra vocês, era madeira já reaproveitada. Aqui, ó, aqui tá o outro prego, tá vendo que até abriu um pouquinho aqui? E de lá a mesma coisa. Coloquei, então a gente fez a estrutura aqui no outro ela é parafusada, nessa madeira ela tá parafusada. E do lado de cá, nos cantos onde ele encontra com o telhado, é só o prego. Aí conseguimos colocar, encaixamos, foi a parte mais difícil que eu achei. Foi sustentar esse telhado nessa estrutura que a gente montou, porque o telhado ficou mais pesado do que eu imaginei que ele iria ficar. Né? Eu vi que tem telhado, tem gente que faz o telhado de PET, de garrafa PET. Eu vi que tem gente que faz o telhado de borracha. Mas eu tinha madeira disponível. E eu queria que ele ficasse com um efeito mais rústico mesmo, assim. Então eu fiz o telhado com as ripas assim, porque como elas estavam empenadas, ele foi ficando todo irregular. Isso foi intencional. Terminou essa parte, eu queria colocar a manivela, né? Porque o poço não tem a manivelinha lá que desce o balde para poder puxar com a água. Eu queria colocar essa manivela. Então eu peguei um cabo de vassoura. E aí a gente mediu e colocou o cabo de vassoura no meio. E para fazer a manivelinha lateral, a gente usou também um pedacinho, né? Toquinho de madeira. E fez a montagem para poder fazer a simulação que seria a manivela. É lógico que ela não roda de verdade, mas eu quis fazer a simulação. E no meio eu resolvi colocar, né, um cestinho de juta que eu tinha guardado, passei uma cordinha nele, né, um sisal nele e coloquei uma plantinha no meio para poder deixar ali de enfeite. E na parte de baixo, onde seria o buraco, eu resolvi colocar uma bacia, que é onde eu coloco a água para os passarinhos irem ali, beber água, tomar banho e tudo mais. Eu quis colocar, isso é opcional, mas eu pensei em duas coisas. Quando chover, como tá na área externa, vai ficar enchendo de água ali, acumulando água ali naqueles pneus e é perigoso dar dengue. Então eu queria evitar isso, com a bacia não tem esse risco, porque se chover vai ficar água só dentro da bacia. E a outra coisa era a questão dos passarinhos também. Então eu juntei as duas ideias e resolvi colocar essa bacia. E para não ficar parecendo a bacia em si, eu coloquei uma bacia azul
né, pra dar um efeito como se fosse de água, quando tiver com água ali, fica azulado. E aí eu colei essas folhinhas em volta. Essas folhinhas, gente, era de uma treliça que eu tenho, né, na parte que eu tenho o painel. E elas foram caindo com o tempo, porque vai tomando sol, vai ressecando, elas foram soltando e eu guardei todas essas folhinhas. Inclusive são folhinhas que eu uso para fazer efeito em foto. Eu gosto de usar essas folhinhas. Então eu separei algumas e colei em volta da bacia com cola quente para poder dar um acabamento mais bonitinho. E aí ele ficou desse jeito. Pra pintar ele, gente, eu não tinha muita alternativa, não. Eu sei que a primeira coisa que eu fiz foi comprar tinta spray pra poder pintar o telhado. E eu achei que uma latinha de tinta spray daria pra pintar o telhado todo. Eu queria vermelho mesmo. Aí eu achei que uma tinta spray daria, não deu, não foi suficiente. E a cor não ficou boa, porque como a madeira que eu usei estava muito desidratada, quando eu pintei, ele chupou aquela tinta toda. E eu queria que ele desse um destaque, então eu queria que brilhasse. Aí eu resolvi passar tinta esmalte. Então eu comprei a tinta esmalte e pintei o telhado todo. Eu devo ter passado umas 3 mãos de tinta para ele poder ficar bem firme daquele jeito, com aquele efeito brilhando bastante. E aí no restante eu passei tinta verde, uma tinta que tinha sobrado e foi tinta spray que eu usei. Então eu gostei do resultado. A parte de baixo do telhado eu não achei que tinha necessidade de pintar, mas eu acho que é opcional, se a pessoa quiser pintar não vejo problema, mas eu achei que não tinha necessidade, porque o ângulo que a gente fica ali não fica aparecendo a parte de baixo. Quem for fazer, gente, uma recomendação que eu dou é que procure pneus que sejam do mesmo tamanho, para poder não ficar aquela coisa desproporcional, né? Nem em altura, nem em largura, senão o acabamento final não vai ficar legal. Os pneus não tiveram custo para mim, eu não sei se tem algum lugar que vai ser cobrado, mas normalmente borracharia tem sempre pneu velho lá, né, de troca, alguma coisa assim. É mais fácil de conseguir. No meu caso, quando meu marido tinha trocado, ele pegou os pneus que tava tirando e o outro minha amiga arrumou pra mim. Então eu não tive custo. O custo mesmo que eu tive foi com a tinta, somente com a tinta, porque cabo de vassoura, eu tinha um cabo de vassoura velho aqui, que ele tinha apodrecido no encontro ali com a vassoura. Então tinha sobrado o cabo, eu tinha esse cabo aqui guardado. E então o gasto mesmo que eu tive pra poder fazer foi a bacia, que eu tive que comprar uma bacia nova aqui pra casa, que eu peguei a bacia que a gente usava, né, pra cuidar de roupa e tudo mais. E a tinta para poder fazer a pintura. Então, assim, eu não tive gasto alto, porque a tinta spray custa em torno entre 18 e 22 reais, né? E a latinha de tinta que eu usei é menorzinha, eu vou colocar o valor para vocês, eu não tenho de cabeça aqui, mas eu vou colocar o valor para vocês. E a tinta esmalte que eu usei também para fazer o telhado, eu vou colocar o valor para vocês. Uma coisa que eu recomendo vocês é que quando for fazer aquela estrutura lateral, use uma madeira mais grossa, mais larga do que eu usei. Porque conforme o vento bate, eu vejo que ele dá uma balançada. Ele não chega a balançar a ponto de cair, mas eu vejo que ele dá uma balançada. E isso acontece porque o telhado ficou muito pesado para a estrutura daquela madeira. Agora, se você for fazer um telhado com outro tipo de material, talvez não precise. Mas foi isso, eu gastei uns 3 dias para fazer, né? Porque tinha que esperar secar e tudo mais, e tinha que esperar a disponibilidade do meu marido também para poder me ajudar a fazer a estrutura de madeira, porque eu mesma não ia saber mexer. Mas foi isso. Eu acho que é uma ideia criativa. É uma peça que vai decorar. Tudo bem, não é uma peça pequenininha, mas não é algo que vai ocupar um espaço tão grande. Fica muito legal para fazer foto. Eu fiz algumas fotos nele já, da minha filha. Eu vou inclusive mostrar para vocês que eu tô fazendo também um curso de Fine Art, que é esse efeito mais artístico em foto, né? Que dá esse efeito mais de magia, assim, esse efeito diferente. Eu tô fazendo o curso de Fine Art online e já fiz usei algumas fotos que eu tinha feito dela para poder criar esse efeito. E aí eu vou mostrar para vocês, inclusive, também como que fica a foto, mas eu usei e achei que ficou bem legal para a proposta que eu queria, que era usar para fazer umas fotos legais. E eu vou colocar para vocês aí. Bom, então foi isso. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, por favor, não esqueça de deixar seu like para mim. Se inscreve no canal se não for inscrito ainda. E ativa o sininho de notificação para você receber vídeo novo toda quinta-feira quando eu postar. Se não aparecer para vocês a notificação, pode voltar aqui toda quinta às 19, que vai ter vídeo novo para vocês, tá bom? Um grande beijo para vocês, fiquem com Deus, se cuidem e até o próximo vídeo. Tchau!